Olá, amigo do CMTO News. Estamos aqui no Centro de Mídias para mais um podcast interessante. O tema vai ser Rui Barbosa e a política do encilhamento. Esse podcast vai estar publicado no YouTube, canal História e Conexão, e no CMTO News. Então nos acompanhe no YouTube, História e Conexão, e no CMTO News Instagram, ok? O tema hoje escolhido é Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um jurista, político e escritor brasileiro, nasceu em 1849, em Salvador, Bahia, e faleceu em 1923, no Rio de Janeiro. Participou na Constituinte de 1891, foi ministro da Fazenda no governo provisório de Deodoro Fonseca, em 1889 até 1891. Rui Barbosa dizia: Deus, pátria e família. E esse podcast convidei dois alunos, Guilherme e Ana Beatriz. Com você, curta, compartilhe, esteja conosco. Estamos de volta, beleza? Ana Beatriz, Guilherme, que é o nosso entrevistado, Ana Beatriz, que é a nossa comentarista, que já não é a primeira vez, já é uma figurinha que vai aparecer aqui várias vezes, não é, Ana Beatriz? Começando com o Guilherme, cumprimente o nosso público. Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme, como o professor já falou aqui, né? Sou aluno do Colégio Militar há 1 ano e meio, praticamente, e é uma honra estar aqui, né? Agradecer ao professor pelo convite. É um momento de muito aprendizado pra gente, eu acredito que o pessoal também que está assistindo. Vai ser muito importante para todos nós. Ana? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo, né? Já não é a primeira vez. E da última vez foi maravilhoso, experiência ótima, muito bom poder falar sobre a história do nosso planeta, de tudo que já aconteceu na política, tudo que já aconteceu na nossa história. E hoje estar aqui é um prazer, né? Um privilégio fazer parte desse projeto do professor César. E espero que seja tão bom, melhor do que da última vez. Bacana, bacana. Você que nos acompanha, a Ana Beatriz fez um podcast sobre a Joana d'Arc, né? Isso. Com uma outra aluna do colégio. Curta, tá? Está nas nossas redes sociais. Beleza. Tudo começou, Guilherme, há 1 ano atrás, quando você era da primeira série. Vocês eram da primeira série na época, são turmas diferentes. E daí, eu apresentando, eu lembro que tem uma galerinha lá um pouco engajada, assim, né, mais conservadora, assim, não era? Você, Luiz, alguns alunos. Danilo, João Pedro. Eu lembro que vocês estavam ali. Aí você, professor, eu quero participar do podcast. Aí eu te dei as regras e você escolheu Rui Barbosa. Antes de nós falarmos de Rui Barbosa, quando você escolheu Rui Barbosa, por quê? O que te levou a escolher esse tema? Primeiramente porque eu me identifiquei muito com o projeto, né? Achei um projeto muito interessante, que eu nunca tinha visto realmente um projeto desse nível em nenhuma outra escola. E quando o senhor me apresentou o projeto, eu achei muito interessante, tive vontade de participar e conversei com o senhor, né, pedindo para participar. Bom, o Rui Barbosa, eu me interessei mais por ele ser conhecido por ser um cara com uma oratória muito boa, né? Era tipo uma pessoa que olhavam para ele, estatura baixa, careca, mas era um cara super inteligente, super respeitado no Brasil, né? Teve até um episódio dele lá em uma das assembleias que ele participou, né? Que ele entra pela uma porta grande. E aí teve um cara que soltou uma piada falando, né? Olha, que porta grande para um homem tão pequeno. Boa. E aí depois que ele fala, e na hora dele sair, né? Depois que ele ter falado toda a palestra dele, ele sai e o homem fala a mesma coisa, só que ao contrário. Que porta pequena para um homem tão grande. Olha aí que legal. Né? Então que ele era uma pessoa que realmente olhava para ele e não parecia ser o que ele era. Ele era um cara de outro nível, super inteligente, e que fez uma diferença na política brasileira, né? Mesmo com alguns erros, né? Claro, não só de acertos. A história. Vive o homem. A história, ela
a história mesmo, a história científica, assim, científica, eu dei uma bola fora, né? Mas dentro da história tem uma concepção que a história é científica, né? Ela tem um embasamento científico, a história. Sim, sim. Sempre terminamos desmistificando alguns personagens, né? Sim. Mas, assim, ao desmistificar, não quer dizer desconsiderar. Sim, claro. Né? Não é, então, assim, foi um grande personagem da nossa história. E muitas praças no Brasil inteiro têm nomes de Rui Barbosa. Praça Rui Sim. Barbosa, monumentos Rui Barbosa. O TCU, Tribunal de Contas da União, tem como patrono O Rui Barbosa. Sim. Mas engraçado, como é que ele tem o Tribunal de Contas tem como patrono o cara que fez uma lambança? Na economia. É curioso isso. Mas assim, vamos aprofundar isso mais na frente. Mas de início, fala aí pra gente aí quem foi Rui Barbosa e como ele chegou a ser ministro da Economia. Bom, o Rui Barbosa, ele era formado em Direito, né, pela Universidade de Salvador. Era um jurista brasileiro, jornalista, e era muito respeitado, né, pelo povo brasileiro em si. Ele foi porque, né, na época ele era um grande apoiador da abolição da escravatura. Ele apoiou com muita força a abolição da escravatura e também a proclamação da República, né? Então ele foi uma imagem, um homem que sempre estava à frente ali de alguma coisa que fazia uma grande diferença no Brasil, né? Que era, como eu falei, a abolição da escravatura e a proclamação da República. Então ele sempre era conhecido por ser esse cara inteligente, que representava o Brasil fora do Brasil, em algumas assembleias. E o povo conhecia ele e se identificava com ele, alguma parcela da população se identificava com ele, tanto que ele foi candidato à presidência da República várias vezes, né? E durante uma vez, inclusive, aconteceu uma coisa muito curiosa que eu vou contar depois, e que eu acredito que por isso que ele não foi presidente do Brasil, justamente por uma época conturbada, né, da política brasileira. Mas ele queria ser presidente, né? Sim, ele queria, ele tinha como esse objetivo, mas não conseguiu ser eleito, né? Ele se candidatou, Se candidatou várias vezes. Fala. Como o Guilherme falou, né? O Rui Barbosa, dá pra ver que o quanto ele foi uma pessoa revolucionária. Quando a gente fala de revolução, é você fazer algo para mudar aquela situação que você está vivendo. E num contexto brasileiro muito diferente do que a gente vive agora, a gente vê o quanto as opiniões, quanto o posicionamento de Rui Barbosa foi importante para o Brasil que nós temos hoje em dia. Por causa tanto dele, do apoio dele à abolição, né, da escravatura e também, né, o apoio dele à República. Então, assim, foi um cara que realmente ele foi uma pessoa muito importante, uma peça-chave, né? Sim. Para o Brasil que nós temos hoje, para o regime que nós temos hoje. Comparando os grandes estadistas, né, os grandes políticos, a intelectualidade do Rui Barbosa faz falta hoje, né? Faz muita. Faz falta. Mas eu li uma biografia de Rui Barbosa. Existe uma coleção chamada Os Pensadores. Acho que foi Os Pensadores. Era uma coleção de biografias e eu li a biografia de Rui Barbosa. A impressão como leitor, e na época eu estava estudando a graduação ainda, eu tive uma interpretação de que, assim, até umas críticas que eu vou falar ao Rui Barbosa. Ele era, essencialmente, ele era monarquista. Ele era apoiador do Dom Pedro II, ele era monarquista. Quando surge no Brasil um movimento pró-república, anti-monarquia, e percebendo a grande tendência do mundo, que estava o mundo inteiro, assim, Europa e América, né, a América Espanhola, todas se encaminhando para legitimar os governos republicanos, o Brasil foi o único império, né? Só o Brasil era monarquia. E Rui Barbosa, que era monarquista, que era apoiador de Dom Pedro II, ele embarca nessa nova corrente pró-república. Eu tive uma impressão que um pouquinho assim de substância, assim de valores a seus princípios. Ele quis embarcar numa onda um pouco egóico, me pareceu um pouco excêntrico, assim, o lado egoísta, vaidoso. É um sintoma de intelectual, né? Às vezes tem que tomar cuidado com isso. E daí
Tanto que depois da República ele se arrepende. Não sei se vocês chegaram a Sim. ele se arrepende porque ele percebe que a República começa cheia de entreveros, cheia de conflitos entre os próprios republicanos para preencher esse vácuo, essa lacuna de poder que deixou o Império. E ele se arrepende. Inclusive tem uma frase dele, né, que ele tá na França, em algumas das vezes que ele se candidatou à presidência, que ele estava fora do Brasil, ele falou para um monarquista exilado na França: perdão, eu não sabia o que era a verdadeira república, né? Então, Sim, eu lembro, tinha um outro intelectual da época, político, intelectual, não é o caso do tema dele aqui, mas seria bom um dia, quem sabe, Joaquim Nabuco. Sim. Joaquim Nabuco, para alguns, era até mais intelectual do que o Rui Barbosa, mas o Rui Barbosa ficou mais famoso. Ele teve um patamar político maior, Nabuco também, né? Mas o Rui Barbosa, pelo fato de ele concorrer à presidência da República, pelo fato de ele ser ministro, ele foi ministro de qual do presidente? bom, foi na época da Primeira República, né, do primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, né, durante o governo provisório. E ele foi o ministro da Fazenda, né, o que é equivalente hoje ao ministro da Economia, né? Foi ele na época. Ele foi, no caso, o que seria hoje o ministro da Economia. Sim, Fazenda e Economia é a mesma coisa, né? Sim, que era o ministro da Fazenda, né? E daí, vamos agora assim, teve um contexto histórico, né? Qual foi o contexto histórico? E quando ele foi ministro da Fazenda, ele aplicou um programa chamado de emissão de papel moeda para facilitar empréstimos para promover a industrialização do Brasil, Sim. chamado política do encilhamento. Qual foi o contexto, Guilherme, de quando surgiu o contexto do surgimento dessa política do encilhamento? Bom, digamos que a política do encilhamento foi uma tentativa, né, do governo da República, do governo de Marechal Deodoro, de tipo, mostrar à população que realmente a República era bom para o país. Então, tentou fazer uma coisa que era, tipo, uma revolução na economia brasileira e que realmente tinha uma boa ideia. No papel, parecia ser ótimo. Porém, fez uma grande besteira que era imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro, vamos imprimir dinheiro aí, mesmo sem um lastro no banco, não interessa, vamos imprimir dinheiro. E que acabou não dar certo, né? Em lugar nenhum, nunca deu certo. E na época também não deu. Que a inflação foi para cima, as coisas ficaram mais caras, porque o dinheiro meio que não tinha valor, né? O dinheiro não tinha um lastro, não tinha um ouro guardado no banco, e era como se fosse um papel comum ali. Perdeu todo o valor do dinheiro. Mas a lógica que ele seguia era para a industrialização do Brasil. O Brasil era muito arcaico. Esse é o contexto, né? Era muito atrasado o Brasil e ele queria industrializar. Vamos trazer empresas, indústrias, bancos para o Brasil. E foi um meio que ele achou, né? Vamos emprestar dinheiro a juros zero para os bancos, para poder os bancos emprestar e vir mais gente investir no Brasil. E realmente, nisso deu certo. Pessoas vieram investir no Brasil na época, só que depois de um tempo, né, quando a inflação começou a crescer de forma absurda, esses investidores simplesmente foram embora. E deixaram aí o rombo na economia, né? Caramba. Exatamente, como o Guilherme falou, né? Acredito que Rui Barbosa ele tentou fazer a política do encilhamento de uma forma boa. A ideia era boa, né? Porque na questão em que o Brasil estava naquele momento, era um momento de evoluir. Realmente de mudar algumas coisas, né? Como o Guilherme falou, o Brasil ele estava arcaico, né? E ele queria industrializar, ele queria melhorar, ele queria fazer com que o Brasil fosse um país mais avançado, tecnicamente, tecnologicamente, como é que eu falo isso? Tecnologicamente. É isso aí. Tranquilo. E essa questão dessa política que ele inventou, eu acredito que foi uma boa ideia, pelo menos no começo. Mas por causa de alguns erros, por causa de algumas coisas que eu acredito que ele não pensou naquele momento, veio acontecer esse aumento da inflação desse jeito, a desvalorização da moeda brasileira. Então, começou como uma ideia muito boa,
mas acabou tendo consequências diferentes daquelas que ele imaginava. Mas dizem que de boas intenções o inferno tá cheio. Tá né? É cheio, verdade, É realmente. aquela, É no um- papel é lindo, mas na prática é outra coisa. Exatamente. Na verdade, cara, depois a gente vai passar para o público alguns slides, aí vai ficar bem didático os pontos, né? Aham. Mas eu vou adiantar aqui. O Brasil, será que o Brasil aprendeu com esse erro de Rui Barbosa? Não. Quando você vai ver antes do Brasil, antes do Rui Barbosa, o governo brasileiro já tinha adotado medidas parecidas. E após também. Eu lembro que recentemente, no governo no ministro do Paulo Guedes, que houve essa conturbação econômica, sugeriram a ele a emissão do papel moeda. Ele, não vou fazer isso. Ele estava certo. Porque realmente a inflação vai estourar. Exatamente. Agora, quando a inflação estoura e vai lá nas alturas, quem mais perde é o pobre. É o pobre, com certeza. Porque Sim. o rico povo vai brasileiro, embora, Exatamente. né? O rico Exatamente. sai. Exatamente. O que aconteceu na época com os investidores. Simplesmente tiraram o dinheiro e foram embora. E a população brasileira que não tinha tantas condições que realmente foi afetada por essa crise. É. Exatamente. Qualquer economista bem esclarecido, como o Paulo Guedes, por exemplo, que inclusive foi um ótimo ministro da economia, né? Infelizmente Um não foi cara- tão reconhecido, né? Mas- Infelizmente, assim como o Dr. Enéas também, né? Que poderia ser mais reconhecido. Mas enfim, tem caras na história que não recebem o devido respeito, né? É o seguinte, para o público entender o porquê, né? Para não ficar para não parecer que seja algo bem politiqueiro, existem medidas populistas. A medida de emitir papel moeda sem nenhum controle, ela cria uma noção positiva. Mais dinheiro, tal, né? É populista por isso, mas no fundo vai aparecer a consequência. Sim. Algumas medidas, elas são muito racionais e na hora de jogar, de lidar com o público, tem algumas dificuldades, alguns entraves, que geralmente muita gente, economia é algo sério. Sim. Economia, demais. galera, é algo complicado. E não é fácil. Não é E fácil de fácil, entender. é. Então, imagine você falar um tratado econômico num palanque de eleição. É difícil. Então, algumas medidas, elas são complexas ao ponto de o povo não entender de forma imediata. Precisa de tempo. E, às vezes, nós, como povo, nós somos muito imediatistas. Nós queremos resultados prontos. Né? Queremos ter aquela sensação de, olha, dinheiro na praça, o negócio está indo bem, mas é só uma casca que no fundo é oco, Exatamente. né? É isso. Mais na frente a gente vai postar alguns conceitos que vai esclarecer você que está nos acompanhando. Então, vamos continuar falando da política do encilhamento. O que foi realmente a política do encilhamento e por que leva esse nome? Bom, a política do encilhamento, ela na época, né, como eu expliquei, tinha o objetivo de industrializar o Brasil, levar o Brasil a outro nível, né, economicamente, a virar uma grande potência, porque o povo brasileiro já estava cansado, né, de somente exportação de grãos, que era o Brasil até hoje, né, um dos grandes exportadores de grãos, principalmente do café, e o Brasil na época queria se industrializar, queria inovar, queria trazer novas tecnologias, porque os outros países, principalmente os europeus, estava saindo muito à frente. O Brasil queria fazer parte disso, né? E foi uma forma, inclusive, que a República achou para poder mostrar, olha, nós somos o melhor para o Brasil e vamos fazer essa política diferente para poder crescer o nível do Brasil. O mundo já estava, os Estados Unidos já estava passando pela segunda revolução industrial, né? Já era um país que já estava se industrializando, Sim. Inglaterra. Então, para estar na competitividade do mercado Sim. internacional, era preciso trazer essa modernidade para o Brasil. Não queria Não é ficar isso? para trás dessa corrida, né, da industrialização. Então, acredito que foi por esse motivo. Isso vai se arrastar até Getúlio Vargas, quando ele começa a Marcha para o Oeste. A questão da Marcha para o Oeste, já nos Estados Unidos, no século XIX, já tinha o slogan, Marcha para o Oeste. Né? Tem um quadro de uma deusa, um ser mitológico guiando
os americanos do litoral para o centro, né? Para o oeste. E aqui no Brasil, oeste. Por quê? Porque quem é o centro do Brasil? O Brasil é o centro Goiás, nosso Tocantins. E até hoje o Tocantins é uma região que não é industrializada. Até hoje. Não é. Quando você pega um carro e vai andar, você percebe. Quando você chega no sul de Goiás, a diferença do Goiás do Norte e do Tocantins. Sim. Né? Era uma região muito boa para investimento de industrializações, né? Até também pelas ferrovias, né? Tem a ferrovia Norte-Sul que passa aqui pelo Tocantins. Mas é interessante que, claro, que Rui Barbosa, talvez ele não levantou esse rótulo, né, da Marcha para o Oeste, como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. É um contexto diferente, mas tem uma raiz lá, porque ele quis trazer para o Brasil uma industrialização. Talvez ele não, ainda ele não conheço essa parte dele, não sei se vocês descobriram isso, que ele falou, temos que industrializar o centro do Brasil. Não, talvez ele não tocou nesse ponto ainda. Mas ele a gênese da necessidade de industrializar o Brasil já vem antes dele, na verdade. Barão de Mauá. Já ouviram falar? Sim. Barão de Mauá, galera. Barão de Mauá é a história de um cara capitalista, um cara que queria construir ferrovias e ele foi sufocado pela burocracia do Estado. Sabia que o Brasil, é difícil não fazer link com a atualidade, é um dos países mais difíceis, que leva mais tempo para você abrir uma empresa? Por conta da burocracia. É muito alvará, muito burocracia, muito isso, aquilo, outro. Muito imposto. É muito protocolo, muito imposto. Muito. Né? Comparado com os outros países, Sim. é bem mais difícil. Eu vi de uma economista que disse que até na China, que é um partido comunista que governa lá, Sim. é mais fácil do que o Brasil. É curioso. Só que a gente, por isso o conhecimento é importante. Porque quando você não tem conhecimento de fora, você não tem grau comparativo, você acha que é normal. Quando você não sabe como é fora daquela região que você mora, não falo nem região tipo cidade ou bairro, eu falo realmente realidade. Fora da sua realidade, como que é? É mais evoluído, menos evoluído? Para você ter essa noção se aquela realidade que você está vivendo é correta e está te fazendo bem, ou se é, na verdade, uma realidade que está te atrasando e diminuindo, né? Impossibilitando o seu crescimento, a sua evolução. Interessante. O encilhamento, o nome encilhamento vem de arrumar cavalos, né? A cela dos cavalos para preparar para uma corrida. Encilhar. Corrida de investimento. E aí, pessoal, quando o Rui Barbosa ele decreta a política do encilhamento, houve muito empréstimo, muita gente criaram empresas de fachada para pegar o dinheiro do governo. Empresas fantasmas. Cara, que coisa, gente. Realmente o povo nossa, passando a perna no Sim. governo, meu Deus. Como sempre, né? Desde o início, o brasileiro dá seu Brasil jeitinho. do Brasil. Então, acho que vocês viram isso aí, leram, né? Sim, sim. Quer falar sobre isso? Ou eu falo? Eu vou voltar um pouco Tá. no que o senhor falou. Toca nesse ponto que é interessante. Que era sobre o centro do Brasil, né? Se ele falou sobre industrializar o centro do Brasil, ele pensava mais sobre industrializar a capital, que na época era o Rio de Janeiro. É o contexto da época, né? O contexto da época. Então ele queria investimentos na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Né? Aumentar a industrialização, investimentos, comércios, tudo no Rio, claro, do Brasil todo, mas principalmente no Rio de Janeiro, né? Que era a principal cidade da época. E bom, a questão do encilhamento também vinha de preparar o cavalo, também de preparar a economia. Né? Para preparar a economia para uma grande coisa que iria por vir, né? E aí, muita gente foi aos bancos, contraiu altos empréstimos. Alguns não tinham condições nenhuma de pegar nada emprestado e foram lá e contraíram. Alguns conseguiram montar empresas, mas não tinham conhecimento administrativo, não conseguiram manter o seu empreendimento, foram à falência. Outros criaram empresas de fachada. Cara, foi uma bagunça geral, cara. Realmente, foi uma bagunça e teve muitas consequências, né? Criava a empresa no papel, mas ela nunca vinha. Era tipo uma empresa laranja, né? Empresa fantasma, que chamaram na época. O brasileiro sempre dá o jeito, né? De dar alguma coisa. Sempre que acontece alguma coisa nova, o brasileiro acha ali um jeito de... Então, assim, na verdade, é uma consequência de que quando você adota políticas populistas. Políticas para agradar. Sem ser baseado em critérios, em rigor, em algo racional.
A gente fala do brasileiro porque já gerou piada, mas talvez seria também nos Estados Unidos se fosse dessa forma. A questão, Entendeu? acredito... Talvez seria, né? É a forma como se conduz, né? Exatamente. Uhum. Eu acredito que esse motivo, né, de fazer essas políticas populistas que querem agradar a população brasileira foi porque eles realmente queriam que a população brasileira gostasse da República. O Guilherme até falou aqui mais cedo que eles queriam agradar. Eles queriam mostrar que a República era uma boa ideia. Falou bem isso aí. Então, eu acredito que eles fizeram isso para agradar a população, para agradar as pessoas com mais baixa renda. Só que, claro, você quer agradar todo mundo, mas não vai dar certo. Então, como ele coloca... Bem tocado. Assim, não é que tem que ter muita burocracia, mas se não tiver critérios bem estabelecidos de quem pode ou não pegar dinheiro emprestado, acaba que você deixa uma política muito importante, uma política que realmente pode causar um aumento na economia, gerar mais empregos, mas ao mesmo tempo você também pode dar abertura para golpes e para pessoas mal intencionadas, como quem foi lá e pegou um empréstimo dizendo que existia uma empresa e, na verdade, era uma empresa inexistente. E é por causa disso. É interessante o que você falou, porque, realmente, Deodoro é o primeiro presidente da Primeira República, mas dentro da Primeira República tem um chamada República da Espada, que foi o governo de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. E havia uma necessidade de apagar a monarquia, de criar aquela sensação no povo de que o Brasil estava em uma nova era. Sim. Né? Nós fizemos muitas coisas, vocês não gostavam da gente mais, agora a gente mudou. O Brasil agora a gente é legal. O Brasil é moderno, o Brasil é industrializado. Economia e aí, Rui Barbosa, melhorando. Ô, Rui Barbosa, por que Rui Barbosa? Ele tentou, como a gente falou, né? Cheio de boas intenções, mas as consequências não foram as que ele imaginava que seriam. Talvez ele não deveria ter nem sido ministro da Economia. Porque... Assim, porque foi desastroso. A área dele era outra, né? A área dele era outra, na verdade. Aí vai aquela tese, não é uma tese porque eu não fiz um estudo sobre isso, mas assim, é uma leitura de um profissional de história, como eu sou, havia um elemento de vaidade no Rui Barbosa, cara. De querer, assim, pegar o bonde que está na moda. Você, professor de história, que não concorda, o professor o Samuel, que chegou agora no colégio, ele estava muito ansioso pelo tema. Samuel, se você assistir, tiver uma outra reflexão, Samuel, a gente conversa. E coloca nos comentários, beleza? O projeto Cemitério News é um projeto coordenado e dirigido por mim, professor César Augusto, sou professor do Colégio Militar. Já tenho esse projeto já há alguns anos. E o fruto desse trabalho, ele é colocado no História e Conexão no YouTube e alguns momentos ali no Cemitério News Instagram. É dirigido para os alunos eles se inscrevem no projeto, alguns esperam mais de um ano para participar, porque a demanda é muito boa, e publicamos e enviamos também para a TV Assembleia. Então, é um projeto que envolve os alunos do colégio interessados, algumas figuras também importantes, professores de outras escolas também participam. Então é isso. Quanto a você, curta, compartilhe, seja um seguidor, apoie o nosso projeto. Beleza? Então é isso. Vamos agora para a metade para o final, né? Tudo que nós falamos aqui eu vou colocar de novo. Bom, vamos colocar alguns pontos, porque é importante a parte teórica para que o público interessado possa entender. O slide, por favor. Então aqui careca, igual a mim, né? Careca baixinho. Só que eu não sou tão baixinho. É. Rui Barbosa e a política do ensinamento, o professor César Augusto. Eu coloquei o nome de você, mas acho Ficou apagado. Ficou apagado. Tá em paz. Tá em paz. Tá de Próximo. Pode passar. Agora apareceu. Beleza. A crise do encilhamento foi uma das maiores crises econômicas da história do Brasil, ocorrendo no final do século XIX, durante o período de transição do Império para a República. Essa crise teve origem em uma política econômica adotada pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que incentivou a emissão de papel moeda e a concessão de crédito facilitado, com o objetivo de estimular o desenvolvimento industrial do país. Tudo isso nós falamos. Sim. Aqui está de forma mais organizada, mas tudo isso. Tá mais resumido, né?
Esse movimento, porém, resultou em uma bolha especulativa. Né? Os investidores, olha, a economia do Brasil está promissora, vamos investir lá. Vamos lá, né? vamos lá. Vamos entrar aí nesse novo... E aí o surgimento de diversas empresas de fachada e um aumento descontrolado da inflação. Sim. Próximo. O nome encilhamento, né, já foi falado, foi por conta dessa corrida, né, que você comentou. Corrida na economia, né? de- É uma forma de preparar a economia, encilhar, é preparar o cavalo para a corrida. Isso. Né? E aí seria preparar a economia pro que há de vir, né? Que seria, no papel, uma coisa boa, mas que não deu certo. Uma metáfora, né? De Rui Exatamente. Barbosa. Então não precisa ler, já foi explicado. Próximo. O impacto da crise foi duradouro. Ela não só desacelerou o crescimento econômico, mas também manchou a reputação de Rui Barbosa. Ele era um cara que tinha um conhecimento assim, ele tinha um retrospecto de um cara intelectual, cara. Pegou um pouco na imagem de Rui Barbosa, cujas políticas foram amplamente criticadas. Além disso, o encilhamento deixou lições importantes sobre a necessidade de regulação do mercado e da prudência na condução da política econômica, aspectos que permanecem relevantes até hoje. A crise mostrou os perigos de uma expansão monetária descontrolada e a importância de fundamentos sólidos para o desenvolvimento econômico sustentável. Eu tenho um parecerzinho aí, eu tenho um problema com regulamentação, cara. Parece ser uma coisa bem... Assim, a galera mais assim, voltada para o progressismo, para falar bem sutil, né? Uhum. Eles gostam de que o Estado controle. Pelo contrário, foi o Estado que criou essa crise. O Estado ué? que perdeu ali as rédeas do... Quem emitiu o papel moeda sem Estado. responsabilidade? Foi o Estado. do Estado. Nessa questão que ele tá falando aí, nossa, tem muitas coisas que eu quero comentar. Na verdade, sobre essa questão de Rui Barbosa ter manchado a reputação dele, né? Como o Guilherme e também o senhor falou, ele era um homem que passava esse ar de intelectual, inteligente, um homem sábio, um homem que sabe o que está fazendo. E então, assim, quando ele cria uma política econômica que acaba fracassando e deixando uma mancha histórica na economia brasileira, eu acredito que, para quem acreditava que ele era extremamente inteligente, que ele sabia o que estava fazendo, deixou uma marca bem grande. Tipo, nossa, aquele cara que eu achei que sabia o que estava fazendo e que ia nos levar para um novo nível econômico, foi o cara que acabou causando uma crise. E depois disso, ele ainda se candidata à presidência da Nossa, presidente. difícil. Várias viu, ajudar vezes, ele. várias vezes. É curioso. O Rui Barbosa Realmente, nossa. Não se ajudou, não se ajudou. fica por aí mesmo, tava bom. E essa questão da inflação, Assim, né? para descontrair um pouco, E né? ele foi senador também, ele foi senador Foi. algumas vezes. O cara era muito inteligente. Sim, ele era ele sabia mexer com política. Só que ele tomou um caminho errado teoricamente, né? Ele foi considerado a águia de Haia, né? Que ele foi representar o Brasil na Suíça, em Genebra, se eu não me engano. Isso. Quer Que falar inclusive ia outra pessoa, que eu não me recordo agora o nome, mas que ele se negou porque ele entendia que o Rui Barbosa era mais preparado para aquilo, né? E aí acabou que no final das contas foi ele e essa outra pessoa. E os dois representaram bem até o Brasil lá, só que ele já estava manchado pela mas política que provavelmente ele ele tinha uma retórica muito boa. Sim, Com ele era um cara inteligente, Ele né? era intelectual. Então claro. ele sabia o que ele estava falando. Só que quando ele entrou na economia, não era muito a praia dele. Ele não sabia muito bem, não. Aí não sabemos, aí precisa de um estudo mais aprofundado, se realmente ele tinha concepções teóricas que são errôneas, assim, alguns problemas teóricos, ou ele não teve a postura de não querer agradar. Querer desagradar, no caso, né? Querer desagradar, porque às vezes você precisa desagradar. Você é líder, né? Você tem espírito de liderança. Você sabe que muitas vezes você tem que desagradar. Não tem como agradar todos, né? Não tem. E como eu falo ali no slide, né? Fala sobre a posição que ele tomou pela economia. Que o objetivo era ajudar as pessoas, era facilitar, né? Essa industrialização, era facilitar com que as pessoas tivessem uma forma de abrir empresas, de ter seu próprio negócio. Então, assim, foi algo que ele fez, eu acredito que pensando que as pessoas viriam aquilo de uma forma boa, uma forma de liderança mesmo, ou um pensamento de evolução.
E não foi assim que as pessoas viram. Então, por causa disso e também da forma errônea de lidar com toda essa situação, que a inflação subiu a esse ponto e causando, né, essa crise que marcou a história. Eu acredito Pode que, falar. assim, a minha visão, né? Ele abrangeu também pessoas que não estavam preparadas. Com certeza. Igual o senhor falou, pessoas pegavam dinheiro e simplesmente a empresa, um mês depois, falia, fechava as Não portas. estabeleceu critérios, né? Também, né? Sim, ele tipo... Além de, teoricamente, tá errado. Tá errado. É. Por emitir de qualquer forma. E aí ele aceitou, tipo, que qualquer um pegasse, porque o pessoal tava conseguindo pegar com empresas que nem existia, Sim. né? Criava as empresas no papel, ia lá, conseguia pegar o dinheiro. E Provavelmente hoje nas faculdades de economia por todo o país pode ter ainda adeptos, provavelmente, né? E com certeza podem ter justificativas, explicações mais fundamentadas, né? Pode até convencer. Eu não sou formado em economia, então vamos assim respeitar um pouco esse lado. Sim. Agora tem coisa que não resolve com muito discurso. Às vezes discurso não, é só discurso. Acredito que Teoricamente está errado. essa questão econômica Não é tem- porque ele precisava ter feito realmente critérios para as pessoas. Porque, por mais que todos quisessem ser empresários, nem todos tinham a condição, acredito. Não tinham a vocação, não tinham a condição psicológica para ser um empresário, lidar com essa responsabilidade. E entregar dinheiro para empresas que não tinham nenhuma maneira de provar que elas existiam é irresponsabilidade. Você precisava ter certeza do que E o você estava empresário às fazendo. vezes não tinha conhecimento, o cara queria Não pegar. sabia. Vamos passar para o às vezes próximo. eles até tinham uma intenção boa, mas não conseguia, né? Mas de boas intenções, o inferno tá cheio. É Pode verdade. passar. A facilidade de acesso ao crédito levou muitos empresários a aproveitar a situação para criar empresas fictícias. Já foi falado? Pode passar. Aí, ó, ele é um Zé Povo, cara. Quer fazer tudo para todo mundo. É o meme aí, ó. Encontrado esse meme. Zé Povo, pode passar. Aí a resolução é ruim, que eu não encontrei uma melhor, mas é o encilhamento, a torneira aberta e água, né? Cai no dinheiro. Dinheiro à cara. vontade. Aí você vai lá com um balde, claro, quem vai, né? Quem é que vai recusar, né? Próximo. Principais características do encilhamento. Né? Tudo que foi falado aqui está bem detalhado. Fortes incentivos à industrialização do Brasil. Né? Havia esse incentivo, ele queria incentivar isso. Com certeza. Era esse o objetivo, né, principal. Exatamente. Facilitação excessiva para a tomada de crédito. Aí, ó, facilitou demais. Foi muito Até fácil demais, pegar. né? Até demais. Então, já foi falado. Emissão de papel moeda, aumento de dinheiro em circulação. Quando eu era criança, eu falava pro meu pai, quando eu crescer, eu quero ser dono de uma máquina de dinheiro. Trrr. Sai dando dinheiro pra todo mundo. E eu, Essa- olha, criança, ó. Viu como é ideia de criança? Viu? Aí, quando eu era criança, eu pensava, por que quando eu via no noticiário sobre a inflação, o aumento de desemprego, e eu tinha meus 8, 9 anos, eu falava, pai, por que não fabrica dinheiro à vontade? Pronto. Eu sempre me perguntei isso, né? Essa questão assim, Pode passar. se fosse só questão de dinheiro, era mais fácil você só fazer mais dinheiro. Mas não é tão simples assim. Então, Não a é. questão da emissão do papel moeda, ela não causa riqueza para todos. E Não. sim, ela causa um aumento excessivo da Da pobreza também, da né? pobreza. Você que talvez não consiga teorizar os problemas, está bem aqui detalhado, explicando passo a passo. Eu acho que vai ajudar, a partir de hoje, a entender por quê e quais as consequências quando você emite dinheiro à vontade. É uma coisa que Vamos lá. não deu certo em lugar nenhum e nunca vai dar, né? É uma ideia Mas que até nenhum hoje, economista... até hoje o pessoal defende. Até hoje tem regimes aí Que defende. Forte crise econômica e financeira no Brasil, que teve seu auge nos anos 90, né? Aumento de especulação financeira na Bolsa de Valores, aumento das fraudes com a criação da empresa fantasma, Claro. desvalorização do dinheiro, aumento da inflação, Rui Barbosa sofreu forte imposição. Beleza, pode passar. Apesar da crise do encilhamento ocorrida em 91 ter sido a primeira do período republicano, ela foi precedida por diversas outras ocorridas durante o período monárquico. Então, durante o período monárquico, teve medidas parecidas. E Rui Barbosa não percebeu esse exemplo trágico e, novamente, E quis refazer a Refazer. mesma Acho coisa. que foi porque ele achou que na República seria algo diferente. Ai, deu errado porque era monarquia. Agora que é república, vamos tentar de novo e dessa vez vai dar certo.
Mas como a gente viu, Ou ele né, foi um não Zé deu. Povo, né? Talvez. Queria agradar todo mundo. Olha lá, de um lado estavam os metalistas. Agora que vai a chave da questão em todo o podcast. De um lado estavam os metalistas, defensores do padrão ouro e da conversibilidade da moeda, segundo os quais a emissão do papel moeda deveria ser lastreada em reservas de ouro, que você falou no início do podcast, de modo a garantir a estabilidade monetária da taxa de câmbio. De outro lado, estavam os papelistas, que defendiam a desnecessidade da emissão do controle da emissão, é isso. Então, de um lado, tinha os metalistas, que deveria ter uma reserva de ouro, não deveria emitir de qualquer forma, né? E do outro lado, o lado do Rui Barbosa, que é os papelistas. Então, presta atenção, papelistas, emissão sem controle. Metalistas, o dinheiro tem que ter um fundo de ouro, o dinheiro tem que ser, né, a emissão tem que ser Controlada. regulada. Beleza? Essas são as duas correntes. Bem claro, desenhado. Próximo. Papel moeda conversível. Metalistas. Agora aqui, um metalista. Eu acho que eu seria metalista. Ó, papel moeda conversível. Para os metalistas, o dinheiro em circulação deveria ser apenas uma representação do ouro guardado nos cofres do Estado. Lastro em ouro. Isso significa que, em qualquer momento, o portador de uma nota poderia trocá-la por uma quantidade equivalente de ouro. Controle da emissão. Como só poderia emitir notas se houvesse ouro correspondente em reserva, isso limitava a impressão de dinheiro, evitando a inflação. Então, era controlado, baseado no estoque de ouro que o Estado tem. Sim. Estabilidade da moeda. O padrão ouro trazia previsibilidade, porque o valor da moeda estava ligado a algo considerável universal. Ora, o ouro tem um padrão universal de valor. Sim. Então, o dinheiro está relacionado a isso. Sim. Se o ouro desvaloriza ou valoriza, vai influenciar no dinheiro. Então, assim, é mais estável, porque geralmente o ouro não desvaloriza tanto. Não é a mesma coisa que dólar ou real, euro e tudo mais. Taxa de câmbio fixa. Se cada país definisse o valor de sua moeda em relação a uma quantidade fixa de ouro, as moedas nacionais ficavam automaticamente com uma taxa de câmbio estável. Esse é o caminho mais correto dos países mais desenvolvidos. Vamos passar para o próximo. Aí vem os papelistas, né? Moeda sem lastro metálico. Para os papelistas, não era necessário que cada nota estivesse vinculada a uma reserva em ouro. O papel moeda teria valor por ser aceito socialmente e garantido pelo Estado. Ora, o Estado vai decretar que essa água vale R$1. Não funciona assim. Acabou. Não funciona dessa forma. Não tem como. Mas muita gente acha isso. Não o Estado existe. vai taxar o valor dos imóveis, vai taxar o valor do... O Estado não funciona. O valor do produto não segue esse caminho. Flexibilidade na emissão. Isso é meio economia, né? Isso dava mais liberdade ao governo e aos bancos para emitir moeda conforme a necessidade da economia. Por exemplo, nós estamos com pouco investimento, então o banco vai falar, não, vamos emitir mais moeda. Há uma necessidade de emitir mais dinheiro. O problema foi o Rui Barbosa, um fato, né, que deu errado. Foco nos juros. Em vez de se preocupar em manter a quantidade de dinheiro rigidamente ligada ao ouro, os papelistas defendiam que a taxa de juro deveria ser o principal instrumento da política monetária. O governo vai lá e baixa a taxa de juros, é problema. Sim. Mas é populista, esse é povo. O problema é que o governo quer controlar a coisa que não tem como controlar. A economia vem é orgânico, cara. É uma coisa... A economia é uma coisa muito difícil de se entender. Né? Não é assim o Estado controla, não tem como controlar. É. Ajustando os juros, o governo poderia estimular a economia com juros baixos. O governo atual tem essa política de governos baixos, né, facilitar o crédito. Aí Só falta começar a imprimir dinheiro aí também. Aí em 2002, o governo o Lula 1, né, que ele foi o primeiro mandato, ele fez isso. Então, até hoje, você falou dos professores que você conhecia, eles são dessa escola, de que houve um progresso econômico no governo. O pobre agora come carne. Vem desse contexto aqui. Mas é a questão que ele também é o que se endivida também, né? Mas assim, exatamente, o negócio, hoje o pobre come carne, hoje todo mundo tem seu automóvel e tal. Só que o endividamento público aumentou lá na estrela. Exatamente. E aí acontece que ninguém quer emprestar dinheiro para o Brasil. Né? Foi também um dos motivos da política do encilhamento. Porque o Brasil vivia uma bagunça, digamos assim. Então nenhum país era louco.
Mas vive, beleza. vive, né? Calma, Guilherme. Não vou falar nada, não. Calma, não seremos cancelados. Evitar Mas- cancelamentos, galera. Vamos... Não, eu falei pra provocar, só foi. Não, aí, e assim, e foi uma forma, né? Tipo, não, a gente não precisa do dinheiro de vocês, não, a gente dá conta sozinho. Só que não dá certo. O Brasil Nosso tempo tá meio pro caminho pro fim, uma hora é rapidinho, viu? é rápido, passa rápido. Já falamos, vamos passar para não ficar repetitivo. Em resumo, os metalistas acreditavam que o ouro era a melhor forma de garantir a confiança no dinheiro e a estabilidade na economia, pois impedia que os governos imprimissem papel moeda em excesso. Os papelistas. O dinheiro não precisava estar preso ao ouro. O que importava era a gestão da moeda, dos juros, para regular a economia, que não deu certo. Pode passar. Eu coloquei tudo detalhado. Imprimir dinheiro à vontade. Por que imprimir dinheiro à vontade é perigoso? Já falamos. Isso é algo que eu queria falar. Tá tudo aqui, ó. Tá. Porque os metalistas, eles acreditavam, eles nunca disseram, pelo menos não está escrito aí, né? E eu não li nenhuma pesquisa que dissesse que eles falaram isso. Mas assim, até onde eu sei, eles nunca falaram que não podia existir a emissão do papel moeda. Eles estavam falando que eles não apoiavam o excesso da emissão desse papel. Então, assim, a gente fala brincando, às vezes como um ditado popular, que tudo em excesso faz mal. Tudo demais faz mal. Só que nesse caso, ele está sendo realmente muito crítico e realmente muito tá certo. Que quando a gente faz como a emissão do papel moeda ser algo acima do que é necessário, né, que é o excesso, que é você passar do limite, ele acaba desvalorizando. Tudo que é demais vai desvalorizar. Exatamente. E aí, Isso. o que os papelistas acreditam? O quê? Que, não, você tem que dar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Porque quanto mais dinheiro você dá para as pessoas, mais elas vão investir, mais elas vão crescer, mais elas vão se prosperar. E não é essa a realidade que a gente vive. E como é que você sabe que as pessoas vão fazer isso? Bola de cristal? Resumindo, os papelistas acreditam numa lógica que não tem fundamento nenhum. Sim. Não deu certo em lugar nenhum e nunca vai dar certo. Esse negócio de, nossa, liberdade total, dinheiro total, tudo que você quiser, a gente vai te dar, vai entregar na sua mão, e aí você vai prosperar. E acaba que não. As pessoas, elas até têm as oportunidades. Claro que existem exceções de pessoas que realmente não têm condição nunca é geral, de né? lidar com isso, né? A gente não pode generalizar. Mas, em sua maioria, as pessoas realmente acham, né, que total liberdade e o governo está apoiando tudo e todos o tempo todo é uma coisa boa, mas, na verdade, é algo que acaba limitando as ilimitações. Limitando o que seria o limite. Ou seja, não tem limite de nada. Então, acaba que as coisas saem do controle. Quando não tem limite, sai do controle. Exatamente. É aquela, né, do governo controlar tudo, mas o governo dá conta de controlar Não mal controla nada. ele mesmo. Né? Tem uma perguntinha depois. Então, aqui está bem detalhado, né? Para dar o print aí, para ver quais as consequências. Por que é perigoso a emissão do papel moeda? Ó. O dinheiro perde valor, as coisas aumentam e você perde o acesso aos produtos, aos bens e serviços, né? Agora, o governo quer controlar tudo, Guilherme. Mas quem controla o governo? Eita, agora. Uma pessoa, né? Quem vigia os vigilantes, né? Uma pessoa em específico, né? Pode passar, eu acho que é a última, né? Então, assim, quando foi ministro da Fazenda, logo após a proclamação da República, ele autorizou, né, a emissão do papel moeda. Porque ele era papelista, porque ele acreditava que a moeda não precisava estar rigidamente ligada ao ouro. E a consequência foi o aumento de inflação, que já foi falado. Bacana. Vamos agora encaminhar para o finalzinho. Já falamos das consequências, né? E é isso. É um tema sempre delicado, né? Tem várias justificativas de ambos os lados, mas me parece que os metalistas têm mais razões fundamentais, assim, sobre esse tema. Assim. E o Rui Barbosa cometeu um erro. Assim, né? pela história da economia mundial, os metalistas têm mais, tipo, inteligência no que eles estão falando, né? Até porque aonde os papelistas, tipo, conseguiram impor a política, essa política não deu certo. Inclusive, a política do encilhamento é uma delas, né? Não deu certo. Em outros países também não deu certo. Beleza. Então, a lógica de ter o ouro ali como uma forma de manter, né,
o papel moeda, o valor da dinheiro, moeda, né? o valor da moeda, era essa palavra que eu tava Certo. procurando. É a melhor maneira possível de achar, né? Pelo menos na economia atual, de algum tempo atrás, E você que nos assiste, será que o Luiz Mota vai assistir? Vai assistir. eu vou falar pra ele assistir. O próximo podcast vai ser sobre o Plano Real, cara. Muito bacana, viu? É um pouco assunto assim sobre economia também. Também, economia é difícil de se falar, né? Mas é interessante. O que você acha? Você coloca embaixo nos comentários. Você defende qual lado? O que você achou? Tem dúvidas? Coloca abaixo os comentários que nós teremos o prazer de saber a sua opinião. E eu faço diferente, né? Porque muita gente fala, coloca embaixo, nem vê, né? Mas coloca embaixo lá que eu vejo. Beleza? A gente vê. E vamos para a próxima parte do podcast. Estamos de volta, beleza? Agora para conhecer melhor o Guilherme. Guilherme de quê, Guilherme? Guilherme de Oliveira Cardoso, meu nome completo. Beleza, Guilherme de Oliveira Cardoso. Fala um pouquinho da sua história. Bom, sou natural de Porto Nacional, Tocantins, mas eu sempre morei em Palmas, né? Gosto dessa cidade, gosto de morar em Palmas. Sou católico, cristão, conservador. É importante Amém. frisar isso aí. E palmeirense, né, professor? Não. Podia ter trago um presente pro senhor ali, uma camisa do Palmeiras. Eu digo que o São Paulo hoje, Sem no dia comentários. 26 de setembro, ele não está em condições de fazer zoação. Não pode falar, né? Não posso falar não nada. Pode falar. Eu não estou. Mesmo sem condições de zoar, eu tenho mundial, né? Ah, meu Deus. A gente também. Quando? 51. Só na Olha, ca- ele sabe, Gente, tá? mas Tem argumento. Você é palmeirense Sim. também? Não. Você é paulina? Não. É flamenguista? Sim. Eu lembrei. Na Ninguém verdade, percebeu na minha roupa, gente. É. Eu acho que deixei claro. Vermelho e preto. é lamentável, né? Assim, são pessoas ótimas, Ah. com gostos ruins, mas fazer o quê, né? Tem coisas que só existem na cabeça da pessoa. Por exemplo, o encilhamento só deu certo na cabeça do Rui Barbosa. O Palmeiras só tem mundial na cabeça do Guilherme. Vai entender. Ai, Entendeu? Beleza, mas assim, meu pai é palmeirense também. É o melhor time, né, que tem aí. Eu não concordo, mas Tadinho, vamos lá. gente. Mas bacana, então você é de Porto Nacional, cara. Sou natural de lá, mas eu sempre morei aqui em Palmas, né? Tipo, minha Você vida veio pra toda. cá com quantos anos? Eu nasci em Porto, mas eu só fui lá nascer, basicamente. Né? Eu sempre morei aqui, E- meus pais já moravam aqui antes. No podcast anterior eu fiz essas perguntas pra você, né? Acho que sim, acredito que sim. Mas rapidamente, você é de qual cidade? Nascida, criada, desde o dia que eu saí da barriga da minha mãe. A vida toda aqui, nunca morei fora. E no colégio militar também sou veterana já, tô lá desde o 6º ano do fundamental e agora, né, terminando, né, metade, né, do ensino médio, agora terminando o 2º ano. E sempre foi um prazer morar em Palmas. Palmas é uma cidade muito boa, uma cidade diferente das outras capitais aí por aí do Brasil, Sim. né? Bem diferente. E o colégio militar sempre foi um sonho, desde sempre. E desde que eu entrei, nunca mais saí. Sempre amei esse regime, sempre amei essa questão do militarismo, da excelência, de tudo ser bem feito, organizado, a ordem, a hierarquia, tudo isso. E também sempre amei história, minha matéria favorita. E pra mim é um prazer falar sobre isso, discutir sobre isso, aprender sobre isso, né? Porque eu não sei de tudo. E Nós estamos sempre aprendendo, né? Todo mundo é a sempre vida, né? aprendendo. Às vezes o cara acha que já sabe. Não, Já calma, sabe, né? calma, garoto. Egocentrismo. né? olha só o Rui. Aí a questão, para quem não conhece, quando nós estamos vindo para o Centro de Mídias gravar o podcast, essa aqui, mãe, passa o Pix pro fulano de Ai, tal, meu pai, Deus. marca a reunião com o fulano de tal, liga pra menina da igreja, rapaz, a mulher consegue fazer Empresária, professor. 10 coisas ao mesmo tempo, olha, eu vou... É uma líder nata. É verdade. Ô, gente, obrigada. Vamos lá, respostas mais breves agora. Qual é o seu filme preferido? Vixe, Vai pensando. essa aí Vai pensando, vai pensando. pesada, essa daí é pesada. Qual Ainda é o bem seu que eu sou a filme segunda. Um filme preferido, pode ser uma série? Tá, filme ou série? Filme Série. ou série? La Casa de Papel.
Ó. Ué, e a economia, amigão? Inclusive, Como assim? Não entendi. Cara, que Inclusive- trocadilho legal, cara. inclusive, lá fala também sobre a questão do ouro. Que Tem uma trocadilho parte legal. que eles tentam roubar a reserva de ouro da Espanha. Então ele né? já é metalista, não. Que inclusive Metalista. é muito defendido. E papelista, eles são os dois, né? Porque É, eles imprimem tudo moeda. e ainda roubam a reserva ainda. Ou seja, eles querem acabar com a Espanha, né? E você? Professor, meu filme favorito, se eu pegou pesado, ó. Vou falar de uma forma muito técnica. Não é por amor, porque se for por amor, vão me julgar horrores. Mas se for por amor, meu filme favorito é Crepúsculo, o primeiro. Mas se for por técnica, tipo assim, o melhor filme que eu já assisti, com certeza é Duna 2. Nossa, a técnica do filme, tanto o visual, quanto as atuações, quanto o roteiro e também trilha sonora. Dona 2. Duna 2. Duna 2. É uma... Esqueci a palavra. Alguma coisa científico? Esqueci o nome. Ficção científica. Isso, uma ficção científica. Bacana. É baseada em uma série, né, de livros de um autor que eu esqueci agora o nome, mas muito famoso, de muitos anos atrás. É um livro muito antigo e foi adaptado nos cinemas lá em 1900 e tananã, e agora foi adaptado novamente agora nos anos 2000. E assim, pensa num filme maravilhoso, assistir ele 1000 vezes. É bom que é outro podcast, você viu? Sim, gente, vamos falar de Duna, por favor. Eu quero muito falar. É outro porque, tema. nossa, é um tema muito bom, na verdade. Não tem nada a ver com história, né? Porque é um filme. Mas tudo é voltado pra história. Mas- A história consegue pegar tudo. Sim, mas a questão, sabe o que é? Ele é uma ficção científica que fala do mundo daqui a alguns anos. Ele tem uma pegada, assim, de... Mas pode ser história porque envolve imaginário, né? Então, por que tá imaginando? Devido a algum contexto. Exatamente. Né? O contexto do História, cara. filme... História, desculpa, cara. História. O contexto do filme é muito bom. Na verdade, ele fala de uma É outro realidade... podcast, tô falando aqui. Tô falando. Ele fala de uma realidade diferente da nossa, onde as máquinas, a tecnologia, a IA, esse tipo de coisa, controlou o mundo. Aconteceu uma guerra e por causa disso eles tiveram que mudar todo o governo do planeta. Por mais É muito que a pergunta é pra vocês, mas eu vou adiantar aqui. Falando nisso aí, eu gosto muito de Exterminador do Futuro 2. É bom também. Envolve É bom também as também. máquinas, né? bom. Exatamente. Engraçado que são filmes antigos Mas e que que falam retratam, de hoje. tipo, as IAs. Há 6 anos atrás, Vou te falar Era uma coisa. muito difícil. Quando o filme aborda uma temática que é essencial para o ser humano, ela não é antiga. É antigo de gravação, mas Sim, o tema é presente. e aí a gente vai vendo que vai acontecendo aquilo, Isso. parece que a gente pensa, ele sabia Sabia. do que ia acontecer. Agora sim, qual é essa aqui é difícil, cara. Eita, meu Deus. Uma qualidade sua. Vixe, Ela tá em sorte, que é a segunda. Né? eu acho que eu sou prestativo, eu sou E prestativo. a sua? Como você falou, acho que é a liderança, acho que é meu ponto forte. Um defeito seu. Um defeito? Vixe. Eu não tenho, brincadeira. Aí o senhor me complica, professor. Falar de si mesmo é difícil. É difícil, é difícil. Realmente. Vai pensando aí. Qual Eu vou um pensando. defeito seu? Se Acho que fosse- falar demais é minha qualidade, mas também é um defeito. Depende de como Hoje usa, em dia, é um defeito falar demais. né? Algumas vezes o silêncio É melhor. é bom, né? Melhor resposta. Tá certo. Eu vou seguir um pouco essa lógica. Eu acho que falar sem pensar, às vezes. Acho que eu Agora, falo algumas coisas uma assim. qualidade que você admira em outros, nos outros. Assim, Em outros? Uma pessoa que tem uma qualidade de alguém que você admira em alguém. Uma qualidade que você admira em alguém. Eu acho que, tipo, aquelas pessoas que sabem do que estão falando, né? De um tema em específico. Segurança, então. Segurança no que ela fala, tipo, Autoridade. realmente saber o que ela tá falando. Ela não tá falando tirando de qualquer lugar. Ela tem um embasamento teórico do que ela está falando. E você? Seguindo a linha do Guilherme, acho que maturidade. Pessoas que sabem resolver as coisas com sabedoria, com classe, respeito, tudo isso. Um defeito que você não suporta nos outros. Posso Vixe. abrir uma lista? Cadê? Isso é fácil, né? Nossa, meu Deus, facinho. Eu acho que vou seguir também a mesma teoria. Eu acho que falar do que não sabe. Tipo, a pessoa criticar os outros sem ela Falso saber testemunho. o que ela... Falso testemunho. Sim, também. Maledicente. Sem ela saber, tipo, coloca, vai lá você então. E ela não sabe. Ela vai chegar lá e vai fazer pior. Chá ou café? Café, Chá ou café? Café. Churrascaria ou pizzaria? churrascaria. Churrasco. Montanha ou praia?
Você Vixe, também praia, praia. Montanha? Montanha ou praia? Montanha é difícil, né? Achar uma Nossa, montanha. montanha. No máximo um morrinho assim de terra. No máximo limpão. Você é churrascaria também? Com certeza. E para finalizar, shopping ou parque? Rapaz, aqui em Palmas, com calor, shopping. Mas se for um lugar mais fresco, parque. Saiu bem. Eu não sou muito da natureza, gente, perdão. Eu sou mais de Tem casa uma mesmo. professora meio chique de rede social, falaram para ela, você não gosta de natureza? Ela falou assim, eu gosto de natureza, grama em hotel rico. É. Adoro. Aí- Eu Aí é concordo bom, aí é plenamente bom. com ela. Concordo. Beleza. Você, se puder dar um enquadramento no Guilherme, para você mandar um abraço para alguém, um beijo para alguém. Bom, mandar um abraço pra No minha máximo duas família, pessoas. No máximo duas pessoas. que eu acho que estão assistindo lá, né? Vão assistir. Eu vou colocar lá pra eles assistirem e mandar um abraço pra eles. A família, você fala de irmão. Minha todo família, mundo. minha mãe, Luziane, meu pai, Fala o nome do Cardoso, seu pai, cara. Cipriano Cardoso e minha irmã, Ana Laura, que tá lá assistindo. Um abraço pra vocês. E para você, a pessoa especial na tua vida aí. Quem Mandar um sabe? abraço pra Vê se minha as mãe, coisas- pro meu As pai. coisas não mudaram. E também pros meus pastores que agora estão em Brasília. Estão fazendo 4 anos aqui de pastoreio aqui em Palmas, 7 anos como pastores. E agradecer eles, né? Que me ensinam a ser excelente e fazer tudo com amor em todas as áreas da minha vida. E nenhum de vocês, assim, para alguém especial que não seja família, que seja alguém que queira entrar na família? Não. Ixi, alguém que queira Eu entrar não, na né? No meu família, caso, não, né, não. Guilherme? Eu não sei você, Ainda mas não. tô em Tá, beleza. paz. Tá difícil. Beleza, tá tranquilo. Você que é o entrevistado, faça suas considerações finais, ela faz o complemento e eu encerro. Bom, o Rui Barbosa, eu vou levar de novo um pouco para a biografia dele. Ele foi um cara importantíssimo na política brasileira, né? Tanto que ele foi candidato a presidente da República algumas vezes. Inclusive, uma vez, alguns historiadores dizem que ele não foi eleito culpa do voto do cabresto, né? Que eram os fazendeiros, mandavam os outros votar, Sim. fechavam ali as Eu sei, o as controle... urnas. Isso, o controle não era o voto secreto. Se você Exatamente. votar no candidato que eu quero, eu te dou Eu te dou tal, ou emprego, então eu uma não te casa, mando embora. um remédio. Exatamente. E aí foi essa época do voto cabresto, foi quando ele ia como um civil contra um militar, que era o Hermes da Fonseca, Sobrinho do Deodoro. sobrinho do Deodoro. Então, ele entrou como um civil contra um militar. Então, era meio que duas partes diferentes da população, um civil contra um militar. Você quer o quê? Um civil no governo ou um militar na presidência? E acabou que ele não foi eleito, né? E foi a vez que ele mais teve chance de ser eleito, foi nessa tentativa, mas que ele não conseguiu. E foi senador da República algumas vezes também. E você faz os... Rui Barbosa, pra mim, né? Ele foi um cara muito influente, foi um cara muito importante. Cometeu seus erros, né? Mas acredito que, de qualquer forma, ele marcou a história brasileira. E também, né? Considerações finais, né? Quero agradecer de estar aqui, professor, pela oportunidade, por participar desse projeto, que é maravilhoso e que eu gosto muito. Adoro falar de história, é um prazer estar aqui. Que bom, que bom. Eu fico feliz também pelo seu retorno, né? Vou E retornar mais vezes. Vai sim, nós vamos ver a agenda e a gente vai... Seja bem-vinda sempre, beleza? Obrigada. Já adiciona na próxima. Na hora. Exatamente. Vamos. Então aqui, ó, eu deixei aqui, como você já... Não recebeu não, né? Recebi. Recebeu. Da última vez. A Ana Beatriz já participou do podcast. Fazer uma coleção, galera. Entendeu? É isso aí. Eu vou entregar dele aqui porque o seu já tinha. Não, tranquilo. Beleza? Como ela já recebeu e o Guilherme é novato aqui no projeto, Rapaz. Obrigado. beleza? É um chaveirinho para você. Obrigado. Beleza? Bonito. Vai o nosso abraço para o Centro de Mídias pelo apoio e para todos do Centro de Mídias. Aqui é César Augusto, professor de História. História para dentro da cabeça. Fica conosco. Tchau.